elevar o pensamento a Deus e a Jesus nesse momento. Buscamos, Senhor, o teu carinho, o teu amor, você que nos compreende e que criou para nós esse planeta maravilhoso, com os detalhes impressionantes, trazendo beleza, calor, recursos, e vem nos acompanhando, junto aos nossos corações, fazendo esse esforço para que possamos chegar ao Pai, compreender a nossa natureza e conquistar uma outra dimensão, aonde isso que chamamos de felicidade se faz através de uma nova percepção da realidade, onde os valores espirituais, onde a fé, a bondade, a caridade, a humildade se tornam vitais para podermos chegar a esse patamar espiritual de plenitude, de paz, de renovação interior. E aqui estamos, Senhor, confiantes no teu amor, para que tu nos conduza nessa jornada maravilhosa, despertando a sensibilidade ao nosso coração para enxergar em cada momento da vida a sabedoria e o amor do Pai. E pedimos nesse momento o teu amparo, o amparo amigo dos teus mensageiros, de Bezerra de Menezes, de Ernesto Miller, Marlene Nobre, Napoleão Laureano, Leonardo Correia, da nossa querida Joana de Ângeles, demais benfeitores simpáticos a todos nós, que possam estar conosco, compartilhando desse momento, nos trazendo o apoio, nos dando a intuição necessária para aproveitarmos o máximo esse momento de troca e de fraternidade. E assim, renovado, Senhor, no teu amor, em teu nome, em nome de toda essa equipe que nos acolhe, pedimos a permissão para dar início, então, ao nosso estudo dessa noite. Que assim seja. Muito bem, gente. Então, a gente vem vindo, né, com a sombra debaixo do braço, né, embaixo, em cima, do lado, né, na frente, atrás, de tudo que é lado. E então, a gente já viu questões gerais, vimos a sombra coletiva, e hoje a minha ideia é tentar entender melhor o papel da sombra na dinâmica psíquica. Para que serve a sombra? Qual é o papel dela em nossa vida? O que ela desempenha nas relações com outros complexos, nesse movimento que é a busca da individuação. Então, é mais ou menos para pensar um pouquinho isso hoje, né? Então, a gente vai retomar algumas coisas que a gente já viu, a partir de uma outra ótica, para a gente ir amadurecendo esse tema tão importante para a nossa vida. Tão importante que a própria Joana de Ângeles, na medida que ela vai escrevendo a série psicológica, o conceito e o tema da sombra vai ocupando cada vez mais espaço na literatura dela. Para vocês terem uma ideia... Acho que nós perdemos o Gelson, né? Vocês estão ouvindo alguma coisa? Eu não estou ouvindo nada. Okay, não, também não. A gente perdeu ele, só um minutinho. Congelou. É muita sombra, né? Vamos lá. Fabrício, Oi? tem uma colega querendo entrar, ela está falando, já falou 2 vezes que não está conseguindo, não sei quem é. Eu já respondi, não tem, ela falou que mandou pedido para entrar, não tem nenhum pedido aqui comigo. Ok. Eu acho que tem que digitar de novo, porque comigo aconteceu isso. É?
Comigo aconteceu isso. Eu não consegui entrar com um número que já estava salvo lá, aí eu digitei de novo, aí pediu a senha nova, eu botei e entrei. Eu também botei e entrei. Uhum. Mas quando eu cliquei no número que já estava salvo lá, não entrava. Não deu. Uhum. Tem que Eu falar para escrevi. ela. Fabrício, Oi. a Kate escreveu ali que ela tinha. Não sei se depois você pode editar o nosso filmagem aí, Fabrício. Dá para editar ou não? Dá sim, pode ficar tranquilo. Bem, estão ouvindo direitinho? Estamos. Não, tá. Como eu falar para vocês, como a própria a ideia de sombra e o trabalho de sombra na série psicológica vai ganhando, né, essa complexidade. Então, em busca da verdade, quase a metade das páginas tem algum termo de sombra ali presente no livro dela. Então, a gente vê que realmente isso é uma questão bem importante para a gente poder começar a pensar por que Joana ela vai se dedicar e vai se ocupar também de maneira tão extensiva, né, com esse conceito. Aí não é de graça, né, gente? Se ela se ocupa desse conceito é porque realmente, em alguma medida, ele é relevante. E aí a gente vê que realmente, né, a ideia de sombra ela vai ter um papel importante em toda a dinâmica psicológica, não só naquilo que a gente comentou em... Só um pouquinho diferente. Só um pouquinho eu ajeito. Não só porque naquilo que a gente comentou, que a sombra ela é um ponto de equilíbrio, de equilibração entre a persona e um ego, né? Então, isso é um dos papéis da sombra que está ligado à nossa ao papel dela, né? Como falei para vocês num outro momento, né? Que a sombra ela responde a uma relação de compensação e de oposição ao ego e a persona. Então ele faz um papel importante nesse processo, que é um processo de equilíbrio, né? Um processo de equilíbrio para poder fazer aquilo que o Jung chama de função transcendente, né? Porque, de uma maneira, qual é o propósito da individuação, se não criar um diálogo favorável para que a personalidade parcial do ego possa tomar contato com outros aspectos de sua natureza, para que ela possa, nessa caminhada, se engrandecer e encontrar uma dimensão mais plena de si mesmo. Plena no sentido não de perfeita, mas no sentido de inteira, né? Como já comentou outras vezes aqui. Então, de uma maneira, a sombra ela tensiona nessa relação com o ego, com a persona, e essa tensão, né, nesse jogo compensatório e complementar, né, onde ela se opõe e, ao mesmo tempo, complementa as atitudes inadequadas do ego e da persona, ela vai gerando, então, um processo de abertura para novos significados e novos sentidos. Então, tudo isso está ligado, de certa maneira, também à questão da sombra, né? Então, isso é uma das questões importantes nessa história toda ligada à sombra. Então, para a gente poder aprofundar em relação a essa questão, é importante também a gente poder, de uma maneira, começar a pensar
como é que o Jung foi construindo o conceito de sombra, né? Porque na verdade, ele não tinha, ele não gostava muito dessa coisa conceitual, né? Então, eu, de uma certa maneira, eu já comentei com vocês que, no primeiro momento, sombra não é um conceito. Então, vamos pensar na sombra como uma dimensão da nossa natureza, não um conceito, né? Então, é como se a própria sombra fosse se revelando aos poucos para nós, né? Ela vai ganhando também na medida que ela vai podendo se apresentar, digamos assim, né? Ela vai ganhando daí uma forma, um nome, uma dimensão própria, e aí sim a gente pode falar de uma sombra enquanto uma personificação, enquanto uma dimensão que vai ter pode ter um nome, pode ter uma qualidades específicas, e vai daí começar a tomar frente e se relacionar conosco nessa dinâmica psíquica. Então, de certa maneira, quando a gente fala em sombra, na verdade, a gente está falando daí em todo o inconsciente. No primeiro momento, a sombra é tudo que está no inconsciente, tá, gente? Então, essa primeira ideia de sombra, por que a sombra, no primeiro momento, é tudo que está no inconsciente? Justamente porque se a sombra ela um papel de compensatória à consciência e à persona, é sinal, então, que ela é esse lado desconhecido, né? Então, sim, Ana, pode falar. Eu fiquei com dúvida aqui, mas com vergonha. Você está falando... Estou com vergonha, mas desculpe. Você está falando que ela se apresenta, então, aos poucos para a gente com significado, como se fosse uma dimensão. Você tá usando isso em relação a uma encarnação ou em relação ao desenvolvimento espiritual? Eu estou falando em termos de uma visão psicológica, né? Da construção da nossa personalidade. Tá, então, certo? Nessa encarnação, daí significa isso. Daí significa que numa ela não quer dizer que você vai ver aquilo que ela já apresentou, vai ser de novo o mesmo processo. Não encontrei o que você procurava no Apple Music. Desculpa, eu abre aqui do nada. Então, com certeza. Dessa encarnação, né? Da construção da persona. Quando eu falo assim que a persona é uma cisídia, né? Cisídia é o termo que eu me chamo de um par de opostos, né? Que ela se forma junto com o ego, com a persona, ela vai então formando um par de opostos. Então, eu estou falando dessa construção atual nessa encarnação, de como vai se constituindo o ego nessa encarnação junto com a persona, e essa sombra também que vai surgindo aos poucos como uma dimensão que pertence a uma parte da nossa realidade psíquica, tá? Então a situação é que a cada reencarnação a gente vai ter a mesma briga com a sombra, vamos dizer, com o inconsciente para tentar... Não é que aquilo que a gente conheceu, a gente já vai conhecer já na... Você está entendendo? Não, claro, isso muda, é muito dinâmico, né? Porque na medida que a gente vai evoluindo, a realidade vai tomando a nossa consciência vai se ampliando e o self vai incluindo o ego, né? Na medida que a gente vai podendo ter uma consciência de self, não uma consciência de ego, né?
Então, na próxima encarnação, eu vou conquistar outras coisas. Mas é óbvio, né, que quando eu reencarno, há um momento desse nascimento do céu, de novo. Né? O Jung fala que a gente tem 3 nascimentos. A gente nasce a primeira vez no corpo, a segunda vez o nascimento do ego e a terceira vez o nascimento do espírito, do self. Veja São Francisco de Assis, apesar de ser um espírito extremamente evoluído, ele teve um momento para o despertar espiritual dele. Né? E para recuperar a consciência num nível mais plena, para além da identidade egóica que ele construiu, né, nesses primeiros anos de vida. Também sendo espírito evoluído, ele tem que passar por um momento e teve que ser confrontado e fazer escolhas em relação ao papel que ele vai desempenhar aqui. Ele podia se recusar, ele podia falhar em tese, né? Então, de uma maneira, ele é confrontado a olhar para si, a olhar para a vida, a olhar para esse compromisso que ele tem, e isso não é consciente, né? Mas está lá no mundo interno dele, e de uma maneira a vida vai gerar questões onde esses elementos vão estar se apresentando para ele, né? Mas claro que então vai ser diferente, mas de uma maneira, porque como eu falei para você, gente, a sombra ela tem várias funções, né? A gente vai ver exatamente qual é o papel da sombra na dinâmica psíquica. Uma delas é fazer esse equilíbrio entre o ego e a persona. Porque, às vezes, a atitude do ego é inadequada. A persona é inadequada. Então, a sombra vai poder, digamos assim, confrontar o ego. Se eu sou um ego muito... Eu tenho uma pergunta, Gelson. Sim, aqui eu estou no celular e não vejo. Você tem que falar agora, porque eu não estou vendo vocês direito. Tá? Só para fechar, então. Se eu sou um ego muito onipotente, muito narcisista, a sombra vai querer mostrar um lado meu que eu não reconheço, ou seja, o meu lado vulnerável, o meu lado mais frágil, o meu lado mais sensível, que eu não estou conseguindo reconhecer, porque o meu ego está identificado com um papel, com uma persona ou com uma imagem, modelo de ego, que não reconhece os outros aspectos da minha vida. E, nesse sentido, a sombra vai ser um sistema de equilíbrio aí, para poder fazer esse diálogo complementar com a persona e com o ego. Bem, quem é que quer fazer uma pergunta? Denise. Sim, Denise, pode falar. E como é que entra nessa questão aquilo que você falaste no curso da AME sobre o inconsciente coletivo, quando aquilo que ocorre com meu bisavô interfere no meu avô e que interfere no meu pai e chega até mim? Assim, na verdade, é importante a gente poder entender que a gente não herda conteúdos. O conteúdos é sempre do espírito. Sempre do espírito. O que a gente fala em arquétipo é formas e não conteúdo. Formas de organização, formas, padrões, e também do que a gente herda de influência da nossa família, são padrões, são formas. Claro que tem vibração, tem emoção, tem uma carga toda aí que a gente vai pesar sobre nós. Mas o conteúdo, e quando eu falo em conteúdo, é o significado que isso vai ter, vai depender, é nós que vamos dar. E esse significado, esse conteúdo, é uma construção daí do espírito que faça que eu tenha condições de lidar com aquela forma, superando ela, ou integrando, ou suportando, seja que condições daí eu vou ter para lidar com essa forma. Por exemplo, a nível de comportamento também. A gente herda os temperamentos do pai e de mãe, às vezes o temperamento até da cultura, você vem de uma cultura italiana, né? Muito falante, muito mais extrovertida, né? Então, isso está ali como um padrão de comportamento. Mas o significado que isso vai ter para a minha vida, eu que vou dar. Então, se eu venho de uma família onde todo mundo é mentiroso, né? E há um padrão de mentira,
talvez esse padrão se torne um padrão natural na minha vida, porque eu estou acostumado a ver na minha cultura familiar esse jeito de funcionar. Mas esse padrão, né, o que levou à construção desse padrão na minha família? Por que a minha mãe mente dessa maneira? Se é para fugir da vida, se é para enganar os outros, se é por malandragem, né? Isso é o que move esse padrão, ligado ao espírito dela ou dos outros familiares. Agora, como é que eu vou assimilar esse padrão? Se eu vou poder conseguir reconhecer que esse padrão é inadequado, ou o significado da mentira para mim, isso vai ter um sentido próprio do espírito. Então, o conteúdo, né, ou seja, o sentido que a gente vai dar para a realidade, mesmo a nível de comportamento, em termos de padrões, é sempre de cada um de nós. E por isso a gente é responsável pelas coisas que a gente faz, mesmo que é herdado esses padrões uma parte do mundo, porque é herdado, mas é uma interação entre aquilo que o mundo nos dá e como é que a gente vai assimilar esse padrão e o lugar que ele vai ocupar na nossa vida. Isso depende de cada um de nós. É porque tu falaste no curso que os padrões emocionais, eles afetam até 3 gerações. Sim, eu estou falando no DNA, né, na epigenética, né? Exato. Que os padrões têm não só emocionais, qualquer padrão, seja até assim de toxinas do ar, ecológico, seja padrões, eles têm um efeito no nosso código genético de passar para 3 gerações, perpetuar isso 3 gerações. Então, isso que a gente vai fazer agora, nessa vida, vai influenciar 3 gerações que vão ter que lidar com isso. Isso vai estar no código genético deles, impregnado com uma informação, que pode ser reforçado ou não. Isso faz parte de a gente estar no mundo, né? Se eu vou viver numa cidade poluída, não importa se eu poluir ou não. Se eu viver lá, eu vou ter que conviver com a poluição daquele lugar. E vou ter que herdar aquela história daquela cidade. Ela me pertence na medida que eu vou fazer parte daquele ambiente. Eu vou ter que lidar com aquela realidade, mesmo que não fui eu que poluí aquela cidade. Mas se eu vou viver naquela cidade a partir de agora, eu vou ter que lidar com as ruas, com um tipo de comunidade, com um tipo de cultura, com um tipo de paisagismo e assim por diante, né? Isso faz parte da vida, né, gente? Obrigada. Ô, Gelson, posso fazer uma pergunta? Então, a questão epigenética, ela é mais condicionada ao comportamento dos pais, né? O que eles comem, como eles pensam, mais o estilo de vida mesmo. Por isso que isso é passado, independente do que o espírito traz, né? Claro. Porque o espírito tem sua própria carga, né? Assim, não só dos pais, claro. Eu tô falando... Tudo influencia no código genético. A epigenética fala que tudo influencia. Não só o que os pais comem, mas o que eu como também. O ar que eu respiro também. Né? Tudo isso vai bloquear, vai favorecer as mensagens do DNA. Né? Mas a gente está falando de herdar de gerações anteriores, né? Claro, o que eu faço agora está diretamente ligado. Mas como gerações anteriores vão afetar isso? É por comportamento só, né? Padrões, né? Padrões que vão estar presentes, bloqueando o meu código genético ou favorecendo certos processos, né? Então, nesse sentido, são informações que vão estar lá e que vão se manifestar enquanto realmente tendências, né? Que vão estar não só a nível de comportamento psicológico, mas também em termos de comportamento celular, físico, né? Tudo isso. Né? Tá bom, obrigada. Muito bem, gente. Alguém quer colocar mais alguma coisa em relação a isso? Vamos adiante? Eu quero perguntar também. Sim. Isso que tu falou, esses comportamentos são genéticos, então? Porque a moça fez a pergunta, Maria, é um pouco
é uma predisposição, né, gente? Não é um fatalismo. Não vou ok. confundir com algo. Tu vai ter que lidar com aquela informação e aquela informação vai estar presente na tua vida, né? Eu tenho, por exemplo, geneticamente, eu vou ter uma propensão ao alcoolismo, à esquizofrenia, ao câncer, mas não quer dizer que eu vou desenvolver isso, mas aquilo está com uma parte do meu campo, né, genético e psíquico, né? Eu liguei o computador de novo aqui para ficar melhor para enxergar vocês todos aqui. Tá. Bem, mais alguma questão? Vamos adiante? Então, a gente estava vendo que a sombra tem esse papel de equilibração, então ele faz esse par de opostos, né, com a persona e o ego, justamente para gerar uma certa capacidade de diálogo, né, gente? Porque senão seria só o ego ali gerenciando toda a vida psíquica e os outros não têm voz. Então a sombra, ela meio que se opõe ao ego. Ela diz: puxa, tu acha que é bonzinho, mas tu não é bonzinho, não. Olha aqui esse lado aqui. Tu acha que é só isso, mas tem esse lado teu também. Então, a sombra, ela tensiona, né, nessa relação com o ego e com a persona, justamente para criar, então, esse jogo de equilíbrio necessário na dinâmica psicológica, tá, gente? Uma outra função da sombra é um fator de conflito, né? Porque nesse jogo de equilíbrio há o quê? Tensão e conflito. Então, a sombra também guarda as coisas mal resolvidas nossas, seja de outras vidas, seja dessa vida daqueles elementos que são mais difíceis de a gente entender, de suportar, de aceitar dentro da gente, de coisas mal elaboradas que estão no nosso inconsciente. Então, outra dimensão da sombra, enquanto papel que ela ocupa na dinâmica da personalidade, é justamente ser um fator de conflito. Tá? Então, quando a gente fala em conflito, a gente está falando também muito desse jogo de tensões aí que envolve a sombra. E um terceiro aspecto da qual a sombra tem um papel importante é a questão dela ser uma formadora de consciência, né? Se não tivesse a sombra, não tem como ter consciência também, porque a consciência ela é gerada justamente num jogo de atrito, de conflito, né? Então, porque o ego tende o quê? A vida não é assim para a gente, vamos pensar assim, né? Eu me lembrei agora de um amigo que eu tinha, que eu tenho ainda, né? Mas que agora não é tão próximo a mim. E ele me falou assim que ele despertou para uma consciência masculina, assim que ele estava virando homem, porque um dia a professora dele chegou para ele: fulano, tu tá vendo que tu tá criando barba, né? Tu tem que começar agora a usar, comprar uma gilete, comprar um barbeador, começar a estar virando homem, porque ele não tinha pai. Ele foi criado sem pai e a mãe dele era uma mãe muito acolhedora, mas pouco consciente assim de poder orientar o filho. Então ele ficou com a consciência anestesiada, assim, para esse despertar da masculinidade dele. E daí, quando alguém chamou a atenção dele, ele pôde despertar a consciência, ele fez consciência naquele momento de uma realidade que fazia parte dele, mas que estava ainda obscurecida, né? Então, assim, a vida também é assim. A gente está acomodado num padrão nosso de vida e vem a vida e nos dá um tapa na cara, né? Ela nos desafia,
ela nos joga né, frente a um conflito, frente a uma mudança inesperada, a gente tem que se mexer, a gente tem que saber, tem que lidar com aquela situação, a gente tem que buscar novos recursos, entendimento, saída. Isso gera o quê? Gera a possibilidade de conhecimento, de criatividade, de despertar para novas realidades que a gente não conhecia. Então, de uma maneira, a sombra, na medida que se opõe e se movimenta num jogo complementar ao ego, ela também desperta novas possibilidades de consciência, porque o ego vai ter que olhar, vai ter que desacomodar, e vai ter que ser tocado de uma maneira e despertado para novas necessidades e realidades que ele até ali não percebia, né, gente? Então, o papel da sombra também ela é uma formadora de consciência, tá? E, então, o que a gente está vendo com tudo isso aqui, que a gente está falando aqui, né? Existe uma discrepância entre aquilo que a gente estuda, aquilo que é o ideal, que a gente busca, a nossa imagem idealizada de ego, né? Do que estudamos, o que cogitamos e aquilo que realmente a gente pratica. E tem muitas pessoas que não têm consciência do que são, né? Elas acham que são aquela imagem que elas construíram dela. E é uma falsa imagem. Eu acho que eu sou bonzinho porque eu leio Kardec, eu rezo, né? Mas eu estou aqui protegido na minha casinha, não estou sendo desafiado, e eu acho que eu sou uma boa pessoa. Mas será que eu sou mesmo? Será que eu pratico tudo aquilo que eu estudo? Então, de uma maneira, a sombra tem esse papel de poder trazer para nós essas questões aí de tomada, de gerar nova consciência para esse ego que está inconsciente da sua própria realidade, né? Se a soma não se posiciona, se ela não desafia o ego, se ela não confronta o ego, como é que esse ego também vai despertar para novas realidades e poder ampliar seu grau de maturidade e ser desafiado a conquistar novos valores e novas possibilidades de crescimento? Então, o papel da sombra também tem. Então, essa discrepância, né, gera uma divisão dentro da gente, né? A gente fica dividido entre dois lados, né? Entre um lado que a gente acredita que é o que a gente espera ser e um lado que a gente é realmente ou que a gente não quer reconhecer, que é difícil de reconhecer. E aí a gente tem de uma maneira, duas opções. O que fazer diante dessa divisão natural entre a sombra de um lado e o ego e a persona de outro? Ou a gente fica inconsciente dessa divisão, né? E faz de conta que ela não existe e continua negando essa sombra, né? Ou vamos ter que suportar a tensão, aguentar essa tensão, sofrendo a dor moral desse embate, né? Desse diálogo, porque esse diálogo vai gerar um certo sofrimento, vai gerar desafios difíceis para o ego, mas que são fundamentais para o nosso crescimento espiritual. Não tem como a gente ir à frente na nossa caminhada evolutiva se a gente, de alguma maneira, não olhar para a nossa sombra, né, gente? Ô, Então, Gelson, oi. Gelson, a consciência de culpa, então, é parte da sombra também? Não necessariamente. A consciência de culpa pode ser um padrão do ego, né? Mas que é gerado pelo conflito da sombra, né? Porque aí quando eu trabalho, porque aí eu ia perguntar, então se ela é parte da sombra, aí quando eu trabalho nessa consciência de culpa, eu vou me despertando a consciência, como que fica esse relacionamento da consciência e a consciência de culpa? Não, é que a culpa é um padrão emocional da qual a gente começa, então, a não se perdoar, ou se acusar, né?
E nem Sim. sempre é a sombra que nos acusa. A gente vai ver, às vezes, a nossa sombra interna e ela é silenciosa, ela não tem toda aquela... essa culpa, muitas vezes, é de uma forma de compreensão equivocada do ego, né? Agora, Sim. claro, a gente pode trazer conflitos de outras vidas que não estão ainda sanados, apaziguados dentro da gente. A gente está em falta com pessoas, com a lei, e isso gerar um desconforto e produzir também culpa, né? Então, de uma maneira, a soma participa aí nesse jogo de conflito. Como falei, a soma também é um campo de conflito dentro da gente, né? Agora, quanto mais a gente aceitar a nossa realidade, porque o problema da sombra, como a gente viu nos encontros anteriores, é o problema de ética e o problema de amor. Lembra daquela citação do Jung? A gente tem que se reconciliar com o nosso adversário que está dentro de nós. Então, quanto mais a gente aceitar a nossa sombra, melhor vai ser para a gente lidar com ela. Porque aceitar não quer dizer compactuar com a sombra. Aceitar é reconhecer ela e assumir que ela pertence a nós. Né? Então, não ter resistência, né? Isso, com certeza. Obrigada. Então, de uma maneira, e isso tudo, de uma maneira, nos faz pensar, né? Agora que a gente está falando da questão da culpa, da diferença entre espiritualidade e religião, né? Então, existe um dito popular que diz que a religião é para aqueles que têm medo de ir para o inferno. E a espiritualidade é para aqueles que já estiveram lá. Eu acho tão legal essa frase, porque a religião acaba sendo, uma vez, esse discurso rígido para evitar a sombra, porque a gente não quer, porque tem medo de ir para o inferno. A gente barganha com Deus, faz as penitências, faz o sacramento, mas com uma forma de ritualizar a vida e evitar ir para o inferno. Mas espiritualidade é aquele que já foi para o seu inferno interno, já reconhece ele, e agora começa, então, a usar desse conhecimento como uma forma de crescimento e de expansão da sua consciência. Então, a espiritualidade, de uma maneira, também envolve esse trabalho de consciência da sua própria escuridão. Então, para a gente poder entender melhor todo esse papel da sombra em nossa vida, a gente tem que se perguntar o que é a escuridão em nós, né? E a gente volta no início do nosso encontro de hoje, né? Que no primeiro momento a escuridão é o inconsciente. Por que eu estou dizendo isso? Porque naturalmente nós não podemos ter foco em tudo ao mesmo tempo. Né? Nossa consciência é limitada. Se eu foco à direita, eu perco contato com a minha esquerda. Se eu foco para frente, eu não percebo o que está atrás de mim. Então, de uma maneira, a nossa consciência ela abarca aspectos parciais da realidade. A nossa consciência ainda está num grau evolutivo que ela não compreende, ela é muito limitada, é uma aquisição muito recente da humanidade, a consciência. Então, a nossa consciência, não só ela é parcial, mas como a capacidade dela de perceber, de focar, também é limitada. Então, de alguma maneira, aquilo que não é visto é aquilo que não está no foco do ego. Então, na sombra, a sombra é tudo aquilo que não está sendo reconhecido e conscientizado pelo ego. Não só o reprimido, não só aquilo que é insuportável para a gente, mas também aquilo que não tem importância nesse momento, ou não é reconhecido porque porque é ignorado por nós, e mesmo também o nosso futuro, enquanto o potencial que ainda não foi conquistado, mas que já está latente em nós. Então, a escuridão abarca desde de um campo rico de possibilidade desconhecida, né? Como também o lixo que está lá dentro e que a gente não quer olhar para ele. Então, ele vai do 8
a 80, do mais degradado e, digamos assim, degenerado em nós, como daquilo que é de mais potencial e rico, que não foi desenvolvido ainda. Tudo isso participa da nossa escuridão também, né, gente? Então, quando a gente fala em sombra, a gente está falando de um aspecto bastante abrangente, né? E aí, claro, tudo aquilo que a gente não trabalhou numa vida, todo comportamento infeliz, que está em desajuste ético-moral, ou seja, que vai contra a nossa consciência, contra as leis naturais divinas que estão dentro da nossa consciência espiritual, né? Ela fica ali como uma questão a ser resolvida. E aí ela transporta esse conteúdo conflituoso para o nosso inconsciente. E aí isso vai, sim, daí, né, Ângela, gerar culpa, né? Ela vai ser, de uma maneira, gerar um conflito, e esse aspecto obscuro não resolvido, né? Acaba sendo um fator, então, gerador de culpa. Então, a gente vê que esse aspecto da sombra, né, envolve tanto as imagens primordiais do inconsciente coletivo, como também os elementos individuais que o espírito experimentou nos diversas encarnações e que estão lá, de uma maneira, nosso inconsciente, sendo geradora de algum tipo de informação ou de alguma tensão emocional, porque esses conteúdos internos estão vivos dentro da gente, né, gente? Eles não estão mortos. Eles pulsam, e eles geram reações, eles buscam expressão. Tanto é que isso acontece, a gente percebe isso facilmente, né? Quando eu fico com a minha consciência alterada porque sobre o efeito de um álcool, vai vir partes minhas que estavam escondidas ali. Ou eu fico mais alegre, ou eu fico mais irritado, ou eu fico mais agressivo, ou eu sou inadequado, ou eu fico emotivo. Então, toda uma parte minha que está lá viva e presente, com um abaixamento do nível mental do ego, pode emergir de maneira mais presente. Mas o fato de eu não estar contatando com esses conteúdos não quer dizer que eles não estão lá e não estão se movimentando de mim através de impulsos, através de uma dinâmica interna, criando conflito, ou gerando movimentos, ou provocando reações emocionais, e assim por diante. Gelson, isso aí seria a mesma coisa que acontece com o idoso quando ele tem Alzheimer? Quando o Alzheimer, há um processo degenerativo cerebral, né, onde na senilidade da mente cerebral, os comportamentos não estão mais regidos pelo ego. Então, a autonomia da consciência egóica vai se perdendo. Aí, padrões de comportamentos internos começam a emergir, né? E reações emocionais que estavam escondidas pode começar a aparecer. Não só no Alzheimer, né? Isso aí, com a velhice, alguns comportamentos começam a cronificar, né? É aquilo que não foi resolvido, né, pode voltar, então, com a idade e se tornar um padrão do velho, né? A gente vê velhos ranzinhos, velhos extremamente carentes e inadequados, ou velhos que são que ficam vendo as menininhas, os menininhos na rua, né? E ficam tendo fantasias terríveis, né? Mesmo com a velhice, ou velhos sábios, né? Velhos que têm sabedoria, que têm tolerância, que têm paciência, que sabem compreender a realidade, né? Então, de certa maneira, com a velhice, não é que a persona
se enfraqueça, ela pode se enfraquecer. Realmente, na velhice, às vezes a pessoa rompe com algumas pessoas e dá o direito de ser quem ele é, né? Mas não é só a pessoa que se enfraquece. Na velhice, uma série de fatores vão acontecendo, não só fisiológico, mas também de comportamento, e o que está aí embaixo, às vezes, vem para cima, né? E a pessoa perde a medida, né? Ou ela está identificada com um padrão que ela escondeu, mas que agora não tem força mais de evitar que aquele padrão venha à tona como um comportamento autônomo, onde o ego não tem controle sobre ele, né? Isso a gente vê também nas neuroses, nas psicoses e assim por diante, né? Pode ser uma segunda adolescência, sim. Aqui a gente está colocando aqui. Isso pode acontecer na crise da meia-idade. A partir dos 40 e poucos anos de idade, tem gente que já volta a ter uma segunda adolescência, né? Muito bem. A Ana, quer colocar alguma coisa? A gente não está te ouvindo. Está com o microfone desligado. Pronto. A frase do lockdown, tira do mudo. Tirei do mudo. Não, eu estava pensando, quando uma pessoa, assim, um jovem, um adulto, tem um acidente que afeta o cérebro, e aí ele sai com uma personalidade completamente diferente. Diríamos que essa personalidade completamente diferente que a pessoa passa a ter depois daquele acidente, a pessoa diz, porque teve danificou o cérebro, não? Especialmente parte frontal. Mas isso não seria uma manifestação da sombra do que realmente estava ali e agora está sendo expresso? Eu não entendo como é que pode mudar assim tanto uma personalidade por causa de um acidente, assim. Sim, eu entendo que pode haver menos filtros, mas é isso mesmo? Isso estava tudo reprimido e a pessoa agora resolve se apresentar de outra forma? Eu acho assim, Ana, pelo que a gente vê nos estudos, né, que, por um lado, pode emergir, sim, uma natureza que estava velada, né, porque algumas naturezas ficam veladas, a gente vê isso em 50 anos depois, né, que o escravo lá é cristão, tão cordato, e depois lá no livro da Alcione, né? Ele volta com o déspota, como alguém, né? Então, algumas vezes, algumas coisas na vida, numa encarnação fica escondida, não só porque ela foi reprimida de maneira de não confrontar, porque às vezes a gente não suporta mesmo confrontar. É uma questão de misericórdia divina. Às vezes é uma questão que é difícil, eu não tenho força para lidar com ela ainda, né? Então, Deus, os mensageiros dizem, olha, Gelson, reencarna lá, naquele lugarzinho assim, tu vai viver na roça, com a tua vidinha assim, sem muitas preocupações, para ganhar um fôlego, porque depois tu vai ter que reencarnar de novo e enfrentar uma barra da tua vida. Mas vamos dar uma encarnação só para tu poder descansar, ganhar algum tipo de recurso, ou tu vai ficar um pouquinho com limitações físicas para não abusar de coisas que tu abusou, para depois tu ganhar liberdade novamente. Então, isso pode acontecer. E aí, quando essas lesões cerebrais elas realmente afetam certas regiões de motoras e de autonomia, né, do ser, emerge um lado mais primitivo. E esse lado primitivo, né, pode ser tanto de conteúdos do meu passado mal resolvido, mas também de processos arcaicos da minha natureza animal também. Porque essa nossa animal, né, ela nunca vai ser eliminada, ela vai ser superada, mas não eliminada. Né? Então, ela pode emergir também. Então, pode ser alguma coisa de um atavismo que não seja ligado só a questões do meu passado espiritual, mas de questões da minha história coletiva, do meu lado animal que está ali e que vem à tona, e aí eu não tenho realmente, não é uma questão de uma natureza ética ali, ou de conteúdos do meu passado, da minha natureza, pode ser questões mais primitivas mesmo, da minha natureza animal, né? Obrigada.
Nelson, não, Oi. só sobre esse negócio do Alzheimer, eu sei que fugiu um pouco o assunto, mas há muito tempo atrás, eu lembro que eu escutei a doutora Marlene Nobre dizendo que o Alzheimer, muitas pessoas que assim fazem de tudo para não chegar à velhice, né? Lutam contra a velhice, acabam tendo Alzheimer. Seria isso também uma forma um mecanismo de defesa do próprio ego? Assim, Mariana, quem te vê assim, do ponto de vista assim, do que a gente estuda, que os mensageiros colocam, a gente nunca pode dizer que é uma coisa só. A depressão é tal coisa, Alzheimer é tal coisa. É sempre multifatorial, onde entra alguns aspectos que são mais gerais, mas sempre tem alguma coisa que é particular da história do espírito, né? Então, existe um caminho de adoecimento, e esse caminho tem aspectos que são mais genéricos, mas, como eu falei, a forma ela pode ser mais universal, mas o conteúdo e o significado que gerou e me levou a essa forma, ela tem uma dimensão própria do espírito. Então, para algum espírito pode ser a negação do envelhecimento, o medo de envelhecer. Para outros pode ser um colapso, sim, de algo que ela reprimiu e que agora emergiu, né, de uma tensão inconsciente que foi gerando um colapso cerebral também, né? Então, pode ter muita coisa em jogo aí. Então, a gente sempre tem que ver que, apesar de ter padrões, assim como tem padrões fóbicos, padrões histéricos, padrões obsessivo-compulsivos, há padrões de adoecimento. Mas se tu pegar dois obsessivo-compulsivos, mesmo que os sintomas sejam parecidos, o sentido que tem para eles vai além de uma coisa geral. Entra também questões que são particulares, então tu tem que sempre ver também nesse nível do particular de cada espírito, né? Bem, gente, eu queria só finalizar hoje, encontro com vocês, para poder entender, então, que essa escuridão, que a gente pode chamar de inconsciente, ela pode se manifestar como uma metáfora, né, uma imagem, né, de uma ação, de uma posição, de uma escolha, de um valor, e como também fator de transformação. Todos esses fatores aí que eu falei para vocês, eles podem ser indutores de transformação. Né? Então, semana que vem, eu vou voltar um pouquinho em cada um deles, para te explicar, né? Para a gente poder depois ir aprofundando realmente desses aspectos gerais aí do papel da sombra na dinâmica psíquica, tá bom? Mais uma vez, Gelson, porque eu estava quase terminando aqui. Os fatores. Sim, como ação, como posição, como escolha, como valor, né? E tudo isso vai ter uma representação e uma força indutora de transformação. E aí ela vai também ganhar várias outras representações que eu não falei aqui hoje, não citei, mas que semana que vem eu vou citar, por exemplo, como imagem escura que contrapõe a luz, como a zona onde a luz não entra, não como a privação da luz, como um aspecto da própria luz, o intervalo de luz, e assim vai. Então, na verdade, a gente vê que a sombra ela pode ter várias perspectivas de entendimento na nossa forma de olhar para ela e do papel que ela pode ocupar. Começando que a sombra ela muda de posição, né? Então, isso já é uma coisa bem importante para a gente pensar do ponto de vista psicológico, certo? Daí a gente retoma isso semana que vem, ok? Alguém
quer fazer a prece para nós, então, de encerramento? Hoje foi bem conturbado, né? Acho que a sombra estava se agitando aí dentro do grupo. Aqui faltou, né? Deu esse momento aqui de colapso no computador, depois voltou, daí teve vários entravezinhos, mas tudo bem. É um assunto pesado. Mas não foi para a gente, não. Tu deve ter percebido para nós, pelo menos para mim aqui, foi tranquilo. Fluiu? Né? Fluiu tudo tranquilo. Tudo na paz de Deus. Me deu sono, mas eu controlei. Vamos ver. Ok, alguém faz a prece então para a gente? Faço. Por favor, Ana. Ok. Então, neste momento, vamos nos unir mais uma vez, juntando os pensamentos, os corações, nos abraçando espiritualmente uns aos outros, e aos nossos amigos espirituais que aqui comparecem para nos ajudar, para nos trazerem luz, buscando sempre acertar mais, errar menos. E levantamos neste momento a nossa mais profunda gratidão. Gratidão ao Deus Criador que nos possibilita esta reunião, que atravessa os mares, os continentes, mas que nos une mais e mais, como filhos do mesmo Deus, buscando o caminho do progresso, do desenvolvimento da luz, do autoentendimento. E agradecemos e pedimos as bênçãos do alto para nosso irmão Gelson, que tão desveladamente vem nos ter pelas mãos, guiando-nos para a escuridão, vendo a luz à frente, mas ainda distante. Te agradecemos, Senhor. Abençoa-nos todos, deixa nossos lares em paz, que possamos estar bem até que nos encontremos de novo. Obrigado, Senhor. Muito bem, gente. Então, boa semana a todos aí. Paz e luz. É nóis. Até a